a escuridão, os sonhos, os vultos que parecem se esconder nos limites da nossa visão. São coisas que nos fazem questionar nossa realidade. A verdade é que há várias dimensões além da nossa. Mundos habitados por seres fantásticos. E na Amazônia, estes mundos convergem como em nenhum outro lugar. Há séculos, um grupo de intelectuais, conhecido como a Ordem, tenta compreender as dimensões e criaturas que cercam o multiverso amazônico. Se o oculto significa para alguns medo e terror, para a Ordem é fonte de conhecimento e poder. Cada geração da Ordem tem um responsável pela preservação de sua memória. Esta pessoa é conhecida pelo nome de O Arquivista. Testando, teste, gravação. Teste, 1, 2, 3, testando. Testando, teste, gravação. Teste, 1, 2, 3, testando. Belém, 19 de agosto de 1989. Arquivo número 530. Brincadeira de criança. Um conto do acumulador. Foi decifrado o terceiro texto deste autor desconhecido. O código era diferente dos textos anteriores e mais difícil de decodificar. Gravação em fita cassete para manutenção e preservação do texto em arquivo magnético. Segue o conto. André e Renato Solimões eram dois irmãos cuja diversão predileta era brincar de pira-se-esconde nas ruas da cidade velha. André, o mais velho, tinha 10 anos. Renato, 5. 1, 2... Enquanto um contava até 10 com os olhos fechados, o outro procurava um lugar para se esconder, simples e divertido. 9, 10... Era fácil para André encontrar o caçula, porque Renato não conseguia conter o riso e sempre denunciava seu esconderijo. 8, 9, 10... Lá vou eu, irmãozinho. Dá uma risada para eu saber logo onde estás. E Renato ria mesmo. Estamos na Belém do fim do século XIX, uma cidade rica, cheia de gente de fora, uma metrópole moderna sendo construída em cima do mangue, da mata, dos rios e igarapés, das lendas e mitos. Naquele fim de tarde, André já ia entediado, enquanto Renato ainda queria continuar a brincadeira. Caminhavam pela estrada do Arsenal, afastados do coração do bairro. Depois de muita perturbação, André finalmente perdeu a paciência. Quer mesmo continuar brincando? Então vem comigo. E pegou uma trilha que passava no meio do mato e do mangue. Renato logo ficou assustado. Mas esse aí é o caminho da casa. Tá com medo? Ora, és um homem ou um rato? Vem comigo logo. E Renato seguiu André a passos curtos. André, como às vezes são os irmãos mais velhos, era um bocadinho malvado com o caçula. Foi por isso que o levou até a casa, uma tapera no meio do mato, cheia de histórias de medo. Vamos brincar na casa ou nunca mais brincamos. Renato não sabia se ficava com mais medo da casa ou da ameaça. Mas André foi firme. Começa contigo. Eu conto, tu entras lá e se esconde. Renato ficou num pé e noutro. André abriu a porta de madeira e rangeu com as dobradiças enferrujadas. Um cheiro úmido e velho avançou sobre os garotos. André hesitou, mas antes que o irmão percebesse, exigiu. Entra, Renato, anda. Quase chorando, Renato foi. Quando passou pelo batente, André trancou a porta. Desesperado, Renato bateu e chorou. André achava graça e mantinha a porta fechada. Até que seu irmão deu um grito de pavor. E André ouviu coisas que se ouvem apenas em pesadelos. Uivos, rosnados, bater de asas, chocalhar de cobras.
tudo misturado numa sinfonia de terror. Imediatamente tentou abrir a porta, mas alguma coisa segurava. De repente, nada. Silêncio. André bateu e chamou, mas seu irmão não respondeu. Paralisado de medo e culpa, André chorou. Curtindo o Arquivista? Deixe seu like e compartilhe. Siga Valério Duarte nas redes sociais. Leia a coleção O Arquivista. Link na descrição. Depois daquele dia, o menino quase enlouqueceu. A família o culpava com os olhos, não bastasse sua própria consciência. Tornou-se uma criança isolada, depressiva, mas com uma obsessão: aquela casa. Os anos se passaram. O luto e a depressão deram lugar à determinação, e André se pôs a estudar, até que descobriu em velhos livros empoeirados pistas do que poderia ter acontecido naquele dia fatídico. Avançou nas ciências arcanas, mergulhou fundo nas práticas do oculto e quase se perdeu. Os estudos lhe abriram os olhos para além de nossa existência e logo compreendeu que o outro mundo sempre exige algo em troca. Então, para aumentar seus conhecimentos, furou o próprio olho, imitando o gesto do pai de todos, Odin. Já um mestre achou que sabia o bastante sobre a casa e os seres que a habitavam e decidiu entrar. 30 anos depois do sumiço de Renato, André estava novamente diante da porta da casa. Era um entardecer cinza de vento frio. Munido de toda sorte de feitiços de proteção e amuletos, ainda assim, André hesitou. Mas agora não era mais um menino, era um homem. Abriu a porta e pesadelos se abateram sobre ele. Mesmo com suas proteções, o oculto foi implacável. Morcegos vampiros sugaram seu sangue. Cães infernais rasgaram sua carne. Urubus arranharam seu rosto e suas mãos. Cobras injetaram seu veneno de fogo em suas veias. E André persistiu. Avançou sobre as crias de sonhos sombrios e quando enfim já não aguentava mais em sua quase morte, usou um feitiço feito de esperança e com aquelas palavras antigas afugentou as criaturas cuja essência era o medo. Mas o verdadeiro pesadelo veio depois. A entidade senhora daquele lugar e de outros lugares onde sonhos se misturam à realidade. Massa de carne disforme, com centenas de olhos vermelhos, braços como se fossem tentáculos, bocas humanas que gritavam em eterno estado de medo. Assim a entidade se manifestou diante de André. Mas Jurupari, o pesadelo, tem muitas formas. Mais uma vez, André dominou o medo que ameaçava rasgar sua mente e correu em direção ao pesadelo. Proferiu um último feitiço ao se lançar sobre Jurupari. Ao mergulhar naquela carne etérea, foi cercado pela noite mais negra e sentiu a alma se despedaçar como uma taça de cristal. Depois de uma eternidade, a escuridão opressora cedeu para mostrar uma casa distorcida e macabra. Escadarias gigantescas que levavam a lugar nenhum. Portas que se abriam para outras portas. Espelhos que refletiam infinitos reflexos da própria alma. André se recompôs e percorreu corredores estreitos, passou por portas curvas e escalou paredes sem chão nem teto. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar Renato. Foi então que, à beira do desespero, lembrou-se da brincadeira de criança. Contou alto até 10 e disse: "Lá vou eu, irmãozinho. Dá uma risada para eu saber logo onde estás." Esperou e ouviu, não uma risada, mas a voz de Renato com medo. André encontrou seu irmão encolhido num canto,
Era exatamente como ele se lembrava. Rosto redondo, cabelos encaracolados, olhos grandes, baixinho e magro. Estendeu a mão. Não tenha medo. Venha comigo. Renato pegou sua mão e seguiu com ele. André já sabia por onde deveria ir. Era só seguir o choro de outro menino. Quando abriu a porta da casa, André viu a si mesmo com 10 anos de idade, chorando convulsivamente. O menino tomou um susto, até que viu que o homem trazia seu irmão de volta. As crianças se abraçaram, e então André falou a si mesmo: cuide bem do seu irmão. Depois fechou a porta e voltou para a casa distorcida e macabra. Ele era agora parte daquele pesadelo, porque o outro mundo sempre exige algo em troca. O que aconteceu quando a casa foi destruída e em seu lugar subiram outras casas e prédios? Sabemos que um André e seu irmão se salvaram, mas e o André um olho? Outro dia eu conto. Nota do arquivista. Este seria apenas um conto, uma lenda, se André e Renato Solimões não tivessem sido ambos grão-mestres da ordem. Diversas vezes narraram para os iniciados a história da casa e do caolho que trouxe Renato de volta, mas nunca soubemos quem era aquele homem ou seu destino. Jurupari é uma divindade indígena brasileira. Para uns é o pesadelo, para outros é o legislador, aquele que traz novas leis e costumes para os homens. Entra em nosso mundo através de lugares onde realidade e sonho se conectam, como a casa da história. Não sabemos as consequências do derrubamento dessa casa. Mais uma vez, o acumulador mostra o quanto nos conhece. Este registro foi feito pelo 22º arquivista da Ordem. Fim da gravação. Dollcast, o podcast do Doll. Dollcast, oferecimento claro, você merece o novo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.